Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. Como vocês podem ver aí, a gente está no finalzinho já do módulo 6 e nós hoje vamos falar então aí do Estado Novo, tá? Então, só para a gente poder recapitular um pouco, para a gente entender que momento que a gente está vivendo agora, o momento que a gente está abordando agora nesse módulo 6.3, é o seguinte. A gente vinha lá da Velha República, né? Onde tinha um acordo entre os governadores, que a gente chamava lá de política café com leite. Essa República Café com Leite vai ser derrubada, ela vai sofrer um golpe, que as pessoas vão chamar de Revolução de 30, que foi encabeçada exatamente por esse líder chamado Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas, ele vai ter algumas etapas aí que a gente já viu. O governo provisório, que é quando ele vai ficar provisoriamente no governo. Isso vai causar até o descontentamento lá com São Paulo, que é a Revolução de 32. A partir dali, ele vai convocar uma Constituição. E aí, por ele ter feito a Constituição, ele vai falar que a eleição só vai ser depois de 4 anos dele no poder. Então, ele vai passar ali por um segundo momento que a gente viu na última aula, que é o governo constitucional. E aí, é importante destacar que nesse governo institucional tem toda uma questão ali ideológica, uma polarização ideológica entre dois grupos, os integralistas e os comunistas. Tá? E a gente finalizou a nossa última aula falando que em 1935 aconteceu uma tentativa de tomada do poder pelos comunistas, certo? E o que vai acontecer? Em 1937, 2 anos depois, o Vargas já tendo que dar conta de começar a convocar novas eleições, porque o seu mandato iria até 38, né? Ele, junto ao exército, vão meio que forjar, ou seja, vão construir uma mentira chamada Plano Cohen. Tá? E o que foi esse Plano Cohen? Esse Plano Cohen foi um plano forjado, ou seja, ele foi planejado pelo Exército Brasileiro. Saíram nos jornais, em 1937, que o Exército Brasileiro tinha interceptado uma carta, né? E essa carta era do Partido Comunista, dizendo então que eles tinham a intenção de tomar o poder aqui no Brasil. Anos mais tarde, depois que o plano foi deflagrado e foi declarado lá o Estado Novo pelo Vargas, um coronel do Exército chamado Olímpio Mourão Filho assumiu que foi ele que escreveu aquela carta e que os comunistas não tinham nada a ver com aquilo. Tá? Esse plano Cohen, né, ele teve a ajuda do outro grupo, do grupo que polarizava com os comunistas, que é a Ação Integralista Brasileira. E o que vai acontecer logo depois que os jornais vão divulgar esse plano Cohen, ou pelo menos esse fingimento aí? O Getúlio Vargas vai fechar o Congresso, vai colocar a Polícia Militar na rua e vai declarar então uma nova Constituição. A gente chama esse período, a partir de 1937, que vai até 1945, de Estado Novo. E aí eu só queria lembrar vocês o que estava acontecendo no mundo. Né? A gente tinha a ascensão do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, nós tínhamos já o salazarismo em Portugal, nós tínhamos o franquismo na Espanha, então é um momento de ditaduras, né? E no Brasil não foi diferente. A gente chama esse Estado, o Estado Novo, de uma ditadura também, e a gente vai chamar então também de ditadura Vargas. Você vai encontrar com esses dois nomes, ou ditadura Vargas ou o Estado Novo. Então, quando o Getúlio Vargas declara aí o Estado Novo, né? A primeira coisa que ele vai fazer é uma nova Constituição, que vai ficar sendo conhecida, a Constituição Brasileira de 1937, como a polaca. Porque ela vai ser inspirada na Constituição fascista da Polônia. Tá? Então, o que dizia essa nova Constituição? Que todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, se concentravam agora nas mãos do chefe de Estado, no caso, o Getúlio Vargas. Tá? Ele ampliava aí o mandato presidencial para 6 anos, antes era de 4. Os estados não tinham mais autonomia
e aí ele vai destituir todos os governadores mais uma vez, ele já tinha feito isso lá na Revolução de 30, ele vai fazer agora novamente no Estado Novo. Ele vai nomear novos interventores para os governos dos estados. Ele vai acabar com todos os partidos políticos, então não existe mais disputa política no Brasil. A suspensão de liberdades individuais, então as pessoas poderiam ser presas a qualquer momento por qualquer razão. Há o estabelecimento também de uma censura prévia, então vai ser criado um órgão que vai fiscalizar o que sai na imprensa, o que sai em relação a atividades culturais. Então, é implementada no Brasil a censura, tá? E, para aqueles, isso aqui vai uma longa discussão, né? Em 37, na Constituição de 37, se institui a pena de morte no Brasil. Então, alguns crimes poderiam ser punidos, sim, com a morte. Isso vai mudar depois de um tempo, tá? E qual era a ideologia, né? O que estava ali, o que constitui essa ideologia do Estado Novo? O governo de Vargas, nesse momento, é um governo bastante autoritário e de inspiração fascista. Se vocês, por acaso, um dia tiverem a curiosidade de ler a biografia do Vargas, escrita pelo jornalista Lira Neto, tá? Ali, já no início da biografia, mostra a admiração que o Getúlio Vargas tinha pela Itália fascista. E por que ele havia esse fascínio, né? Porque sempre a questão que mais estava evidente nessa época era a luta de classes, né? Tinha lá a luta da classe trabalhadora contra o empresariado, digamos assim. E o fascismo, né, ele tentava fazer com que essa disputa não acontecesse. Lembra lá do corporativismo, né? Então, o corporativismo também era uma coisa que fascinava muito Vargas, era uma forma do Estado mediar essa luta de classes, mas, obviamente, vocês sabem que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco, nesse caso aí, é a classe trabalhadora. Tá? Uma diferença, né, do que aconteceu no Brasil para o nazismo e para o fascismo é que aqui no Brasil, e no caso do Vargas, não havia um partido de massas, não havia um partido, como existia lá o partido fascista ou o partido nazista. Tá? Então não havia um partido de massas no Brasil. O Getúlio Vargas vai ser um ícone sem um partido político. Tá? Nesse momento aí, você vai ter um acúmulo de poder no Estado, então o Estado vai ter muito mais poder. Então, a ideologia desse momento é que o Estado seja um Estado forte, até porque ele vai precisar mediar as relações, por exemplo, entre classe trabalhadora e empresariado, né? E o Estado vai ter tanto poder que ele vai poder, então, também interferir, vai ter uma intervenção estatal, tanto nas questões econômicas como nas questões sociais do país, tá? Então, todas as questões tentarão ser resolvidas pelo Estado. Bom, como é que vai ser a repressão, né, nesse momento do Estado Novo? Vai ter uma perseguição aos oposicionistas. Então, por exemplo, você tem lá Luiz Carlos Prestes, né, que era um grande ícone do Partido Comunista Brasileiro. Ele vai ser perseguido, ele vai ter que sair do país, ele vai ser preso. Deixa eu lembrar aqui, que escreveu o Cárcere. Não vou lembrar agora. Mas vários artistas brasileiros, tá, serão presos, ficarão trancafiados, assim, porque nesse momento histórico aí, ser opositor a Vargas significava exatamente você ser perseguido e ser preso, tá? Como eu já disse para vocês, os partidos políticos serão fechados, não haverá outros partidos, na verdade não haverá partidos políticos, tá? Vai haver uma forte repressão a qualquer tipo de manifestação contrária ao governo Vargas. Então você não poderia ir para a rua dizer que você estava passando fome, ou que o salário estava baixo, ou que você não concordava com determinadas questões do governo, porque você seria gravemente ou violentamente reprimido pela polícia. Então, o que acontece no Brasil nesse momento? Haverá um medo institucional. Todo mundo vai ter medo, né? Então, é um período muito obscuro da nossa história. É nesse momento que se cria o tal do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, os jornais, antes de serem impressos, né, teriam que passar pela supervisão de um censor, assim como as músicas, filmes, peças de teatro que fossem ser lançados, teriam que passar antes pelo crivo da censura do Departamento de Imprensa e Propaganda.
O Getúlio Vargas, tá, ele vai utilizar a maior mídia de massas na época, que é o rádio, exatamente para expor as suas ideias e para instituir o culto à personalidade do Vargas, aquela coisa toda. E você tem aí também uma coisa bem interessante dessa época, que é a construção das datas nacionais, dos feriados nacionais, né? Então se cria o 1º de maio, se cria todos os feriados religiosos exatamente para a gente tentar construir aí um nacionalismo em torno, ou pelo menos esse sentimento de pertencimento a uma determinada nação a partir dessas datas nacionais. Uma coisa bem importante da era Vargas, tá, é essa ideologia sobre o que é o trabalho, tá? Porque até então, ou pelo menos a ética do trabalho estava muito ligado à religião protestante, tá? Então, o que vai acontecer nesse momento histórico aí do Estado Novo da Era Vargas? Você vai ter uma construção do culto da imagem de Vargas como um grande líder, uma figura paternalista, então é que ele vai ser conhecido como o pai dos pobres, e alguns analistas desse período vai dizer que sim, ele foi o pai dos pobres, mas foi a mãe dos ricos, porque ele não favorecia só os pobres, ele tentava favorecer também o empresariado. Na tentativa, né, de construir essa imagem de Vargas, ele vai instituir no rádio, que era a maior mídia de massas, a Hora do Brasil, que vocês hoje conhecem como um programa de rádio chamado A Voz do Brasil, que toca aí, agora ele já não tem mais um horário fixo, o horário dele até 2016, se eu não me engano, era às 7 horas da noite, agora é um horário mais flutuante. E o mais importante aqui é a valorização do trabalho. De acordo com essa ideologia do trabalho varguista, o novo homem brasileiro seria esse homem trabalhador. E aí, gente, tem toda uma questão que a gente pode pensar aí, racial e cultural, e até mesmo classista. Por quê? Porque nós estamos aí no final da década de 30, quase 50 ou meio século depois da abolição da escravatura, você não teve nenhum programa de inserção da população negra na sociedade brasileira desde então eram 50 anos aí de abandono, tá? Então muitas pessoas não tinham acesso à educação e muitas delas também não tinham acesso ao mercado de trabalho. Então muitas dessas pessoas buscavam atividades pelas quais elas poderiam ser remuneradas sem ter uma qualificação, como por exemplo eles eram músicos, né? E aí, gente, tem uma polêmica muito bacana, quem quiser investigar aí para frente. Há vários sambas, né, desse período, patrocinados muitas vezes pelo Estado, que vão valorizar a figura do trabalho. Só que haviam sambistas, né, que valorizavam exatamente a vagabundagem, como era dito na época. Então há uma disputa de narrativas aí entre esses sambas, tá? Então essa disputa ideológica ia também para o campo cultural, onde você tinha pessoas valorizando a questão do trabalho na imagem de Vargas e também a figura aí daqueles que não estavam envoltos a uma questão ligada ao Estado, tá? Para finalizar essa aula de hoje, eu queria falar para vocês, eu já devo ter falado isso em aula, mas vou repetir aqui. Tem um meme aí que vocês já devem ter visto que diz que o brasileiro deve ser estudado, né? Eu discordo muito desse meme e digo que a gente talvez tenha que estudar mais o brasileiro, né? Muitos estudos já foram feitos, e aí na década de 30, durante a era Vargas, nós vamos ter alguns intelectuais brasileiros que vão tentar explicar o Brasil, desde a sua colonização até o momento aí da construção desse Brasil republicano. Eu trago para vocês aí 3 pensadores, tá? O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. Esses 3 aí, digamos assim, são as bases, tá, da sociologia, da antropologia e da história do Brasil, ou das ciências humanas brasileiras, tá? Cada um deles, ao seu jeito e à sua época, vai tentar explicar as relações sociais e as relações políticas no Brasil. Por exemplo, o Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, vai falar das questões raciais no Brasil, né? Já o Sérgio Buarque de Holanda, a partir das raízes do Brasil, vai tentar explicar
as relações políticas e sociais desde lá da colônia. E o Caio Prado Júnior vai falar muito mais da economia, da formação do Brasil contemporânea no âmbito da economia. Após a nossa próxima aula, que vai ser a correção de tarefas do capítulo 6, tá? Eu vou fazer 3 aulas de destaques falando sobre cada um desses pensadores e suas principais obras, tá? Por quê? Porque eu acho importante, por mais que vocês ainda estejam no ensino fundamental, saberem um pouco mais da intelectualidade brasileira. Porque tudo isso que a gente vê aqui no mundo da história não foi construído por mim. Na verdade, tem várias mãos, mas tudo começou com esses 3 caras que estão aí na tela de vocês, que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. Beleza? Pessoal, não esqueçam de ler a apostila, de fazer resumo no caderno, de realizar as atividades. A gente se encontra de novo aqui virtualmente na quarta-feira e quinta-feira ao vivo com a correção das atividades, porque as tarefas a gente verá na próxima aula aqui na quarta-feira. Beleza? Galerinha, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.